processo de burilação, de tratamento. E são justamente coisas que acontecem, circunstâncias na nossa vida, que Deus vai limpando, Deus vai trabalhando, Deus vai lapidando, Deus vai moldando, sabe? E são situações que acontecem nesse contexto. Eu estava conversando com o Forna antes de ontem, e estava falando para ele, Forna, tem um texto que o seminarista detesta, né? Se vocês não podem ir a pé, caminhar, correr com os que estão a pé, como pode correr com os que estão a cavalo? Seminarista tem aversão a esse texto. Por quê, queridos? Se nós não suportamos esse contexto de seminário, como sempre a diretora lá do seminário falava, que eu estudei, nessa redoma que você está protegido, lá fora o mundo está como um leão, com a boca aberta te esperando. E quando saímos desse contexto, nós dizemos assim, eu era feliz e não sabia. Eu era feliz e não sabia. Mas prosseguindo, eu tive algumas experiências no seminário que eu aproveitei muito os 4 anos que eu passei no seminário, porque eu falei assim, Deus, eu quero ter boas amizades no seminário, mas eu quero reter o que é bom. Eu não sou perfeita, eu tenho os meus defeitos, sou consciente de cada um, daquilo que Deus precisa trabalhar na minha vida, mas eu quero aproveitar cada dia nessa casa, no trabalho, no lazer, no estágio. Me dê sensibilidade para perceber o que eu preciso aprender e crescer no Senhor e para o Senhor. E um certo dia, queridos, eu estava numa sós com Deus, era de 6 horas às 6h40, e eu estava debaixo das árvores, o seminário lá é como esse daqui, e eu ouvi, redundante, né, audivelmente, a voz do Senhor que falou ao meu coração. 2 coisas que vai manter você no ministério. Dependência à minha pessoa e fidelidade à minha palavra. Eu guardei isso comigo, queridos. E aí, 3 dias depois, eu liguei para o meu pastor que eu ia viajar com o Jogral pelo Brasil nas férias. E o meu pastor falou assim, já no meu 2º ano, né? Lancei as perspectivas para 99, que é o seu 2º ano no seminário. Financeiramente é nenhuma. Aí Deus falou, lembra do que eu lhe falei? Falei, amém. Pastor, muito obrigada. Eu liguei para o Senhor para falar que estou viajando com o Jogral, vou até o Rio Grande do Sul, seja feita a vontade de Deus. Queridos, e quando eu saí do seminário, no mês de dezembro, eu já estava devendo uma mensalidade, e quando eu voltei, eu já estava devendo, naquela época era horrores de dinheiro, porque já eram 3 meses, e mais a matrícula. E quando eu cheguei, eu tinha uma carta convite do seminário me convidando a deixar o seminário. E eu peguei aquela carta, e eu li aquela carta, e naquela carta tinha uma frase que foi a introdução para eu procurar a presidente do seminário e conversar com ela. Os limites humanos é uma oportunidade para Deus. Falei, pronto, é aqui. Aí me convidei, aí o gabinete dela, e as pessoas morriam de medo. Porque chegar no gabinete da dona Lídia era coisa que nenhum seminarista desejava. E eu cheguei com a carta e falei assim, ó, tem uma carta de despejo. E ela falou assim, tá bom. Então você vai embora, trabalha 2 anos, e quando você tiver dinheiro você volta para terminar seu curso. Mas ela fazia isso para testar a nossa fé. E eu falei para ela, eu não vou sair daqui, sabe por quê? Eu não ouvi um psiu de Deus. Eu ouvi um chamado. A senhora pode jogar meu violão do outro lado do muro, que era um muro bem alto, né? Pode jogar a minha mala, mas daqui eu não saio. Daqui não é a senhora que vai me tirar desse lugar. E ela olhou para mim e ela falou assim, você é ousada. Eu falei, sou ousada no Senhor e tenho a convicção do meu chamado e eu só vou sair daqui quando eu terminar o meu curso. Mas voltando um pouco, queridos, quando eu cheguei em Canoas, o que acontece? A diretora do seminário me convidou para ir tomar banho numa casa e eu fui. E nessa casa em Canoas, eu só entrei na casa, dei bom dia para a irmã, ela estava passando café, agradeci pelo banho e vim embora. Só que depois dessa conversa que eu tive com a dona Lídia, quando eu cheguei no seminário, ela falou para mim, tá bom, você vai para casa, agora só me volte aqui com a dívida paga e com o mantenedor. Eu falei para ela, eu vou provar para a senhora que eu vou voltar e vou cantar aqui nessa capela na semana de consagração. E a senhora vai saber que o Deus que eu sirvo é o mesmo Deus que a senhora serve. Ela falou, tá bom, eu hei de ver. Queridos, Deus fez milagres. Deus fez caminho onde não tinha um caminho. E aí o que acontece?
Quando eu cheguei na minha igreja, conversei com o meu pastor, um homem que até hoje eu não conheço, na época deixou R$200 de oferta para mim. E eu sei que a igreja cobriu o restante. Enquanto isso, Deus estava trabalhando no seminário. Deus inquietou ela para orar por mim. E quando eu volto na semana de consagração, que eu estou lá ministrando louvor na capela, ela entra do lado. E quem ela vê? Eu. Ela olhou assim, tomou aquele susto. E na hora que eu fui passar o microfone para ela, eu cheguei e disse assim, Deus é Deus, né? O resto é Baal. Ela só fez assim. Naquela semana de reciclagem dos professores, todos os dias, essa mulher pedia oração por mim para que Deus levantasse pessoas para pagar a minha dívida. Queridos, confiar no Senhor, quando tudo está na fartura, é muito bom. Agora, confiar no Senhor, quando tudo está na faltura, é muito melhor. Porque aí a gente passa a depender dEle. As experiências que nós temos, elas servem de respaldo para o nosso ministério. Como é que nós teremos respaldo para ajudar outras pessoas, para trazer outras pessoas nessa caminhada se nós não passarmos pelas dificuldades, pelas adversidades, pelos problemas? É necessário e ele faz parte desse currículo oculto que eu falei. É importante, queridos. Agora, o mais importante é nós passarmos nessas adversidades felizes, dizendo, Senhor, estou passando, mas estou convicto que tudo isso aqui vai servir para a minha bagagem, para o meu ministério e para abençoar outros que virão depois. E o que acontece, queridos? Quando se deu início ao semestre letivo, estou eu lá na biblioteca. A biblioteca lá é muito grande, né? Imagina, quase 350 alunos na minha época internos, fora os externos. Só a moça eram 116. E aí, estou lá na biblioteca, chega a tesoureira com uma folha, né, que a gente chamava a folha negra. Nancy Araújo. Fiquei de pé e o pessoal arruma a mala. E eu cheguei, ela falou assim, você conhece alguma Claudete? Conheço, eu trabalhei na agência de turismo em São Paulo, conheço. Não, São Paulo não, de Canoas. Não conheço, não. Pois é, leia o primeiro parágrafo dessa carta. Ela escreveu para a Dona Lídia, disse, Dona Lídia, eu não sei o nome dessa moça, eu só sei que ela toca violão no jogral. E essa moça, quando entrou na minha casa para tomar banho, lembra daquela mulher? O Espírito de Deus falou ao meu coração que ela precisa, urgente, de manutenção, e é na área financeira. E eu vou mantê-la por tempo indeterminado. Deus faz, queridos. O importante é que nós venhamos depender do Senhor. E aí, no decorrer da caminhada, foram milagres, 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 milagres de Deus, que eu podia passar a noite contando para vocês. Agora, entre esses milagres do Senhor, as conquistas, tiveram as dificuldades, tiveram as crises, tiveram as perseguições, tiveram as críticas, tiveram pedras, e não foram poucas. Só que, como alguém já disse, né, dessas pedras, eu peguei cada uma delas e fui tentando, com a ajuda de Deus, alicerçar o meu ministério. Então eu quero dizer para vocês que ainda estão aqui no seminário, eu quero deixar para a meditação de vocês um texto que é muito conhecido de vocês. 2 Coríntios 15, 58. Como é que diz na sua Bíblia aí? Eu tenho outra versão aqui. Portanto, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, não é em mim não é em você, é no Senhor, o nosso trabalho não é vão. E aí, grifo meu, ele tem uma recompensa. Agora veja o que é que diz a minha versão aqui. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes. Não se abalem, né? É tão fácil, queridos, a gente se abalar, sabe? Qualquer coisa, alguém olhou de canto, fulano, sinceramente, só Jesus na causa, né? Ou então, chamou para carregar um pezinho a mais, meu Deus do céu, para que uma coisa dessa? Aí o diabo só fica lá assim, ó, é isso que eu quero.